Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color. Hoje esse vídeo é dedicado a uma das minhas seguidoras que pediu que eu efetuasse uma análise de coloração na Nicole Scherzinger. A Nicole, ela é uma pessoa de vida pública, portanto, ela tem aí maquiadores, cabeleireiros, é normal que ela efetue no decorrer da carreira dela, da vida pública que ela tem como cantora, como apresentadora, modificações, até que ela saia aí das suas cores naturais, ela queira alterar tons de cabelo. A minha seguidora, ela pergunta aí que é bem difícil de identificar quais são as cores aí da Nicole, e isso é comum em vários artistas, até porque também, além dessas transformações que eles fazem, você aí também pode ter alterações de luz, de jogo de como que a imagem aí está sendo apresentado, né? Então a gente aí fica meio que na dúvida. Mas a gente vai conseguir aí identificar muitas das características da Nicole, que a gente vai acompanhar desde a infância dela, algumas características físicas que são predominantes, até a idade adulta atual. A gente também vai acompanhar os looks que ela usa no decorrer da carreira dela, e a gente vai perceber como algumas cores realmente aí nos dão essas pistas que podem nos dizer aqui cores, quais seriam as cores ideais, as dimensões das cores da Nicole. A gente vai conseguir observar com aí os erros e acertos que muitos artistas aí cometem, mesmo tendo aí disponibilidade, situação financeira, nem sempre as pessoas aí elas vão seguir a sua harmonia natural, o contexto aí é variado, mas a gente vai conseguir perceber que durante a alteração de tom de cabelo que a Nicole faz, será que ela mantém essa harmonia natural ou será que ela vai usar maquiagem a favor para que harmonize devido a essa mudança de tom de cabelo? Ela vai usar também novas roupas, acessórios para tentar fazer esse equilíbrio? Ou ela vai aí continuar usando as mesmas cores, as mesmas tonalidades que ela usava antes que o seu cabelo natural? A gente vai perceber aí que essas alterações, será que afetam no contraste de valor da Nicole? É que ela fica aí muito mais bonita do que ela já é? Bom, vem comigo, vamos lá para o meu computador fazer essa análise para que você aí possa acompanhar, aprender sobre coloração pessoal e também, se você tiver as características aí da Nicole, você já aproveita para também usar as cores a seu favor. Então, vamos lá para mais uma análise aqui do canal do My Nature Color. Então, aqui a gente tem a Nicole Scherzinger e a gente já consegue ver algumas características dela que são essa profundidade. Quando a gente olha aqui para a Nicole, a gente lembra é uma paisagem que tem esse ar mais frio, esses tons azulados, alguma coisa de claridade, mas principalmente uma profundidade. Também a gente observa que tem um certo calor que está presente aí na Nicole, e esse calor aí, ele é presente na pele dela, a gente vê esses tons mais alaranjados, mais dourado, e a gente vai então acompanhar, será que essa característica aí da Nicole, ela tinha isso, porque aqui a gente está vendo uma imagem dela adulta, será que era uma característica presente dela na infância? A gente percebe aqui que na adolescência dela, quando mais jovem, ela também tinha essa característica bem presente, essa profundidade no cabelo, nos olhos, e tem esse calor aí na pele. Quando a gente olha a Nicole aqui, já na infância, a gente observa que também ela está aí com essas mesmas características, ou seja, a profundidade é uma característica natural da Nicole, que vem aí desde a infância dela, tem esse cabelo mais escuro, esse olho mais escuro, e essa pele que tem esse um pouco desse calor. Então, a gente vai aqui agora observar, né, como é que está em termos dessa coloração, em termos de pigmentação, que a gente sempre faz aqui no My Nature Color. Quando a gente faz aqui a análise de coloração, a gente sempre observa algumas características desses pigmentos naturais, né? Que são procedentes aí da hemoglobina, da melanina. O que que a gente vê aqui na Nicole? A gente vê que ela tem esse cabelo escuro, preto, ou seja, esse pigmento frio,
Tem também esses tons marrons. Esse marrom aqui, ele dos olhos da Nicole, ele vai para o marrom tanto puxando para um frio quanto para o quente. Ele é escuro também. Então, tem esses pigmentos frios presentes nos olhos, no cabelo, na sobrancelha dela. Já a pele, a gente observa aí que ela tem esses tons puxando para um alaranjado, um marrom, algo mais amarelo também. São todos tons quentes que a gente observa na pele da Nicole. Então, a gente vê que a Nicole aí, ela tem essas características de pigmentos quentes e pigmentos frios. Agora, a gente vai ver como que ela reage a essas, quando ela utiliza aí cores mais frias, cores mais quentes, para a gente saber, então, qual será a cartela da Nicole. O que a gente viu como característica? Que ela tem esse calor presente, que está aí na pele dela. Ela tem também pigmentos frios, que está no cabelo, nos olhos. Tem algo que é bem presente desde a infância dela, que a gente viu, que é a profundidade, ou seja, tons escuros. E ela tem algo bem importante que vai ser, que ela utiliza muito bem, a gente vai acompanhar, que é uma saturação. A saturação também está presente na Nicole, vai permitir com que ela use aquelas cores que muitas pessoas aí não conseguem usar, aquelas cores que são bem saturadas. A gente vai observar aí que ela usa muito bem, ela consegue, porque faz parte da característica natural da Nicole. Então, a gente vê aqui, fazendo essa comparação, como é que ela vai reagir a esses tons quentes. Quando a gente coloca tom quente, alguns tons aqui nessa cartela, a gente consegue ver aí que ela consegue utilizar alguns marrom, alguma coisa um pouco puxando para um vermelho, tem um calor, ela consegue aí estar utilizando. No entanto, quando ela usa essas cores mais frias, ela responde muito bem, muito mais que aquelas cores quentes. Ela consegue utilizar algumas cores quentes, mas as cores frias, ela tem uma reação muito melhor. A gente vê o contorno do rosto dela, vê muito bem, os olhos dela brilham. Então, ela tem essa a reação a as cores frias. Em relação a o valor, né? Aí, como é que é o valor da Nicole? Cores muito claras, a gente já percebe que acaba deixando ela muito empalidecida. Ela fica sem aquele brilho, aquele calor que ela tinha desaparece. E ela fica com certas áreas do rosto aqui, na área da testa, nessa área aqui do rosto, fica mais claro, ela fica com algumas sombras, não fica algo homogêneo. Então, a gente percebe que quando ela usa a profundidade, veja como fica homogêneo, como fica harmônico. A profundidade é algo que é presente, que a gente viu que ela tem desde a infância. Então, cores mais escuras do que claras vão favorecer muito mais a harmonia natural da Nicole. Já em termos da intensidade, no caso da Nicole, quando ela usar cores muito pálidas, muito opacas, vai também drenar a beleza dela, vai tirar até os olhos. A gente já percebe aqui que os olhos dela não brilham mais. Já quando ela usa saturação, veja como o brilho retorna para o rosto da Nicole, veja como ela fica novamente aí com suas características bem mais harmônicas. Então, é outra característica muito importante que vai estar presente na paleta de cores da Nicole, que é a saturação. Ela tem uma saturação bem significativa. Então, a gente viu aqui que ela responde muito bem às cores frias, alguma coisa de calor, que ela tem a profundidade, que ela tem também essa saturação presente. E agora a gente vai ver como é que ela vai usar essas cores, como é que ela vai poder fazer essa combinação. Para isso, entender o contraste de valor dela. Então, o contraste de valor da Nicole, quando a gente observa aqui, ela tem, a gente vê, percebe que o cabelo é mais escuro, os olhos são mais escuros do que a pele. Então, já dá para ter uma ideia aí, se ela tem saturação, que ela acaba aí, quando a gente vê essa variação de valor do claro para o escuro, a gente já observa aí que os olhos, o cabelo dela são bem escuros, enquanto que a pele acaba tendo aí um contraste bem mais afastado na escala de valor indo para o claro. Então, ela acaba tendo aí um contraste de valor no alto
do médio para um alto contraste, ela consegue usar aí, então significa que ela consegue usar cores de contrastes, ela consegue usar claro e escuro ao mesmo tempo, vai favorecer muito ela, porque faz parte da característica natural. Então, além das cores dela que a gente vai observar aqui na cartela da Nicole, a gente também vai perceber que o contraste alto para a Nicole vai fazer com que ela fique mais bonita, vai ressaltar a beleza natural dela. Então, ela vai poder estar usando aí cores bem fortes, bem saturadas, que a gente vai observar aí nos looks que ela usa muito bem quando ela acerta. Essa, então, é a cartela, depois de toda essa análise aqui efetuada, seria a cartela da Nicole. A gente vê aqui que tem cores frias, alguma coisa de calor, mas veja como essas cores aqui da Nicole, ela tem essa profundidade, como tem também uma saturação, ela consegue brincar muito bem aí com cores bem saturadas, bem brilhantes, e com uma profundidade, então ela usa cores fortes, não é todo mundo que consegue. Ela tem essas características bem presentes e ela consegue usar muito bem. Então, a gente percebe aqui que nessa cartela, vamos ver aqui como é que alguma dessas cores aqui que vão estar presentes aqui na Nicole, vamos ver aqui como é que ela acaba aí ficando, usando aí alguma dessas cores da cartela. A gente vê que os neutros ela vai usar muito bem, as cores brancas, o preto, que ela tem essa característica, ela reage muito bem às cores frias. Esse cinza, chumbo, também tem essa profundidade, que é escura, né? Aí ela consegue usar muito bem. Quanto às cores aí dos vermelhos, um pouco mais puxando para uns tons também de um pigmento frio, com essa profundidade, ela fica super bonita, fica super bem, ela consegue aí usar muito bem, que está na cartela dela, ela vai para a família dos magentas, dos rosas, esse rosa aí, um rosa mais claro, com essa também uma certa saturação, ele é um rosa que ela também consegue usar, veja como ela consegue usar uma cor clara e ela consegue usar uma profundidade. No caso aqui desse rosa, tem essa característica de saturação, parece aqueles tons mais gelo, ela consegue usar muito bem essas cores aqui. Ela vai fazer isso com azul, né, com o rosa muito bem, aqui o magenta, o violeta, alguma coisa também dos azuis, da família dos azuis, o azul é uma cor que também fica super bem para ela consegue utilizar aí muito bem o azul, né? A gente consegue ver aqui nos tons que a Nicole consegue, fica super bem aqui na cartela, alguma coisa do amarelo e do verde, mas são cores. A cartela dela tem muito mais essa característica de pigmentos puxando mais para o frio do que para o quente. Ela consegue usar em alguns tons, que ela tem essa característica aí na pele, mas ela reage muito bem a essas cores aí que acabam sendo de pigmentos mais frios. E essa é a cartela da Nicole. Essa cartela aqui, ela foi personalizada, porque a Nicole, ela tem umas características, ela não fica só, ela poderia cair um pouco, se alguém perguntar, ela poderia estar caindo aí um pouco naquela cartela das 12 estações que o pessoal utiliza, algumas cores ali do inverno puro, mas também ela pode cair naquele outono profundo, ou um inverno mais profundo, ela tem umas misturas aí, ela não fica exatamente daquelas 12 subdivisões. Aqui eu tive que fazer uma adaptação de acordo com as características da Nicole, é isso que é efetuado no My Nature Color, que utiliza 16 subdivisões, e essas subdivisões elas podem interagir entre si, depende da característica física da pessoa, e no caso da Nicole, ela acabou tendo que ser uma cartela mais personalizada, porque ela tem características que ela não acaba caindo exatamente naquelas 12 subdivisões. Então, a gente vai ver aqui os acertos da Nicole, como dos looks dela, como é que ela se sai utilizando aí as cores a seu favor ou não. Aqui a gente consegue ver que a Nicole, ela muito bem, ela usa, a gente viu ali, ela usa muito bem o branco está presente na cartela dela, faz esse alto contraste aqui, como fica super bonito. O tom branco
na Nicole. E esse alto contraste ela usa muito bem quando ela usa essas cores acromáticas, né, que seria o preto e o branco, fica super bem para ela. A gente continua observando o rosto dela, quer dizer que está bem presente nela, a gente não fica olhando para a roupa. Tem pessoas, quando a gente não tem essa característica de alto contraste, a gente não consegue usar o preto e branco, a gente vai olhar só para a roupa da pessoa, o nosso rosto desaparece. Não é o caso da Nicole, a gente ainda continua olhando para o rosto dela, e ela usa aí um tom do vermelho, desse magenta que ela colocou no sapato, o vermelho do batom. Veja como fica harmônico, como fica tudo muito bonito, seguindo as características da Nicole. Então, ela usa muito bem quando ela está dentro da beleza natural dela, quando ela joga essas cores, como ela consegue usar e ela fica mais bonita do que ela já é, né? Na verdade, ela só realça a beleza dela, na verdade, ela repete essas características nas cores que ela está usando. Veja aqui nessa imagem que ela está usando. O que tá de errado aqui nessa imagem aqui da Nicole? Bem, para começar, nessa imagem, a gente observa que o contraste já está errado. É um contraste médio para quase baixo. E as cores aqui não têm a saturação. Lembra que a saturação é algo super importante aqui na Nicole. Ela não tem essa saturação na roupa dela. Então, ela já está jogando com dimensões aí que acabam afetando nas cores naturais dela, acaba fazendo, drena ela fica mais velha até. E o tom do cabelo dela, não sei se ela tinha feito alguma alteração, está parecendo que ela tinha deixado uns cabelos puxando para um tom platinado. Então, veja como acabou drenando, tirando. Quando ela platinou e foi para um claro, acabou tirando aquela característica, aquela saturação daquele preto, que acabava fazendo também o alto contraste. Mas a roupa não favorece o tom desse cabelo, deixou ela mais velha. E a roupa aqui acaba até fazendo com que ela pareça que ela é não tem, que ela não é magra, né? Ela acaba aparecendo com um corpo um pouco diferente do que a gente costuma ver. Então, a gente já percebe que aqui tem um erro quando ela está utilizando aqui esse look. Veja que como ela joga, quando ela mantém aquele cabelo dela escuro, o cabelo preto, e esse casaco, que ela vai fazendo esse contraste, apesar de ser quase um médio contraste aí, mas veja como joga bem, ela repete, né, esse tom escuro no sapato, na blusa, aí ela vai jogando com cinza, e o casaco também tem um certo contraste, como fica harmônico, como fica bonito na Nicole, como a gente olha para ela, olha para o rosto primeiro, para depois olhar para a roupa, como ficou super bonito. No caso que ela está usando aí cores neutras. Já aqui, o que acontece nessa imagem aqui da Nicole? Ela está usando uma cor que tem uma saturação, tudo bem, que faz característica dela, mas aí tem esse dourado, esse muito amarelado, apesar de ela ter essa característica quente aí na pele, ela não reage assim tão bem para esse tipo de cor. Então, perceba como também a maquiagem parece super carregada, parece que alguma coisa aí não combina com ela. Então, usar cores muito quentes e saturados, um dourado, não é o que mais favorece a Nicole. Já quando ela joga aí o preto, ela está usando algum tom de dourado, mas em menor proporção, alguma cor aí um pouco quente desse marrom, dessas pedras. Veja como fica bonito, como fica harmônico, como traz vida para ela, como traz brilho, bem diferente dessa maquiagem aqui que ela também está usando para poder jogar com esse vestido, mas também não harmonizou. É outra coisa que não ficou bem aí para Nicole, e a gente consegue perceber algumas desses erros que se comete quando a gente não segue a nossa característica natural. Bem, depois a gente tem aí algumas que a gente conseguiu ver que esses dois looks aqui, eles realmente não favoreceram, enquanto que esses outros aqui ela usou muito bem, ela soube repetir o que ela tem de característica natural. Aqui, como a gente observa, lembra que a Nicole ela é uma pessoa que ela tem essa saturação. Então, veja como ela usar esse vermelho que tem brilho, que tem essa intensidade, tem essa profundidade, como ela fica bonita. A gente não olha para a roupa, a gente olha para ela, como
ela consegue, né, na beleza natural dela, ela consegue brincar com essas cores. Ela é uma das pessoas que ela tem essa característica, ela consegue aí utilizar muito bem. Aqui já é um magenta, mas é aqueles magentas bem. Não é todo mundo que consegue usar. Como ela fica bonita nessa cor, que tem uma tonalidade mais fria, esse magenta, esse pink, que ela repete aí no batom, como ela fica bonita também. Como a beleza dela realça, contrasta bem com esse tom de cabelo, tá lá na cartela dela, faz parte. Essa é uma cor aí coringa para Nicole, ela consegue usar muito bem. Então, a gente consegue ver ela tem essas características e essas combinações quando ela está usando aí com esse cabelo que ela tem bem escuro, essa saturação natural que ela também tem, mesmo tendo esse calor na pele, mas veja como essas cores. Aqui seria quase que um vermelho puro, né? Um vermelho puro com uma certa intensidade aí. Então, a gente nem consegue representar eles em tinta ou mesmo em papel, mas os tecidos, né, com esse brilho, e como a gente continua aí olhando para o rosto dela, ela consegue usar muito bem essas cores. Vamos ver aqui um outro look, aqui ela está usando os amarelos, então veja como ela consegue aí também brincar com esses amarelos que tem, apesar de ser um claro, ou esse aqui ser um médio, mas tem essa saturação, como ela fica super bonita. Isso aqui já tem um pouco mais de profundidade, mas todos eles têm a saturação. Aqui ela mudou um pouquinho no tom de cabelo, mas quando ela usa esse cabelo natural dela, esse cabelo escuro, esse cabelo preto, como ela fica bonita usando qualquer um desses, ela consegue brincar aí com os amarelos também. Fica super bem para Nicole. Aqui a gente tem uma variação de tons de verde. A gente já observa também que ela consegue esse verde puxando para um verde limão, tem esse brilho e também são tons mais frios. Esse aqui é quase que um tom, lembra daquele, quase que um mar profundo, com um certo aquele um tom de teal, né, que a gente chama, mas todo esse outro aqui que ela está usando aqui embaixo, em que ela tem aí, quando ela usa a saturação junto com a cor, como fica bem, que tem essas cores aqui, são tons puxando para tons frios, apesar de ter essa mais profundidade, esse aqui é um tom médio, que ela já brinca um pouco com o contraste. Então, as cores aqui estão bem assertivas, e ela fica super bem quando ela segue as características naturais dela. Já aqui ela está usando um, um azulado chumbo, que também fica bem, está dentro da cartela dela, tem essa profundidade, é uma cor neutra, fica super bonito. E os violetas ela também consegue usar, veja como ela tem essa profundidade, também tem essa saturação. Ela lembra muito as cores que quem lembra da Elizabeth Taylor conseguia usar. E ela lembra muito essas características também. A Elizabeth Taylor, quando era jovem, ela conseguia usar também cores bem saturadas, bem, bem vivas, bastante cor. Tem características aí diferentes, mas ela também lembra muito aqui que esses tons a Elizabeth Taylor usava super bem. Fica super bem para ela aí o violeta com essa profundidade. Veja como ela consegue também utilizar aqui, é uma combinação que ficou super bem, que já passa uma certa elegância. Ela está usando, não estou com a cartela de cores aqui, essa coisa da cores análogas, cores vizinhas, né? Então, ela está usando ali o magenta com esse vermelho mais puro, e ela consegue usar, fazer. Quando usa as cores análogas, vai passar um pouco dessa elegância, essa sofisticação. Apesar de ser um tecido, ela gosta muito de usar, ela tem curvas, ela gosta muito de usar tecidos que marquem o corpo dela, então ela tem essa feminilidade também, bem aflorada, ela fica super bem com essas roupas que marcam. E quando ela usa essas cores com bastante saturação, com bastante brilho, isso vai acabar salientando mais. Mas no caso dela, para ela fica super bem, porque está seguindo as características naturais da Nicole, que a gente percebe aqui. Depois, aqui a gente vai ver que ela fez essa mudança aí de cabelo. Então, ela já foi aí para ela tirou aquele tom escuro, saturado, o cabelo já ficou um marrom, tem essa profundidade, mas aí já é um marrom puxando um pouco para o quente. Veja como ela teve que usar uma maquiagem
parece outra Nicole, mudou completamente, perdeu aquele contraste que ela tinha, ela não tem mais aqui. E ela está usando a mesma cor que ela usava quando ela tinha o cabelo escuro, então ela teria que ter mudado, não poderia mais estar usando aqui esse magenta, nem que tivesse esse brilho, essa saturação. Aqui tem alguma coisa que não está batendo, fora que não ficou muito bem com essa maquiagem, então parece que é outra pessoa, ela perdeu aquela beleza natural. Ela realmente, quando ela segue essas características dela, quando ela mantém esse cabelo escuro, essa profundidade, aí ela consegue usar aquelas cores que fazem parte da cartela dela, que respeitam as características das dimensões das cores dela que estão presentes no cabelo, na pele, nos olhos. Aqui a gente tem um outro exemplo, que também ela fez aqui uma alteração de tons de cabelo, umas mechas, tem um cabelo um pouco mais quente aqui, né? E a gente já percebe também que quando ela, quando ela vai muito para o quente, quando ela tira essa profundidade dela, quando ela tira esse tons escuro, como modifica que ela parece, provavelmente ela está com menos idade nessa imagem, mas mesmo assim não a favorece. Acaba alguma coisa, parece que o cabelo não tem a ver com a pele, com o rosto, não fica harmônico como a gente observa na imagem do lado. Então, aqui quanto mais ela seguir as cores naturais dela, quando ela manter, né, as cores naturais, ela consegue usar essas cores aqui, ela volta de novo para a beleza, quanto mais próximo, então aí eu percebo que ela já volta para usar uma cor bem fria e bem saturada. E qual é aqui esse cetim, esse azul, esse brilho. Então, essas pessoas que têm essas características conseguem estar usando como fica bonito, como harmoniza com a Nicole. Aqui é uma outra cor, um pouco mais de profundidade, mas é um azul também que tem essa saturação, esse azul bem, ele é escuro, profundo, como deixou ela bonita, elegante, vê que ela é uma maquiagem um pouco mais leve, ela nem precisa de muita maquiagem, e a gente já vê como a gente consegue observar ela, dá esse contraste aí com a pele, tem essa saturação, e ela fica bem natural, ficou elegante, ficou muito bonita, ela consegue usar essas cores aí a favor dela, quando ela segue a beleza natural dela. Aqui uma outra alteração que a Nicole fez, já puxou para um marrom quase que um mel alaranjado, e aí ela botou esse batom, a maquiagem aqui não ajudou, ela continua usando o preto com brilho, que tem uma saturação. Veja que esse preto aqui tem vários tipos de preto, esse preto aqui é bem saturado, tem esses brilhos na própria roupa, na composição do tecido, e com esse cabelo e esse preto, veja como ela ficou pálida, mesmo ela tá super maquiada aqui e acabou não harmonizando. Tem alguma coisa aí de errado. O cabelo tá super bonito, a roupa provavelmente deve ser bonita, mas quando a gente olha para o conjunto, destoou. Não é mais aquela Nicole, ela perdeu aquela beleza que ela tinha, aquela característica dela, acabou aí sendo drenado por esse tom de cabelo que mesmo maquiando com esse batom meio alaranjado também não ficou bem. Ela realmente, quanto mais ela vai se aproximando das características naturais dela, mais a beleza dela aparece, que ela não precisa de muito artifício. E mesmo assim, com os artifícios que a gente viu aqui na outra imagem, às vezes não ajuda também, mesmo maquiando, a gente percebeu ali. Então, aqui ela já está mais próxima da característica dela. Tá, ela tem esses puxando para um marrom, um pouco quente, mas ainda assim, quando ela mantém esse tom escuro, veja como ela fica super bonita, como ela fica elegante, fica uma mulher muito mais harmônica aqui nessa beleza natural dela. Então, quando aqui é uma outra mudança que ela fez, um cabelo mais alaranjado, e aí o cabelo tá esse tom mais laranja, com essa cor escura muito preta. Geralmente, as pessoas que conseguem usar esses tons mais alaranjados, mais quente, o preto não favorece. A gente vê aqui que não favorece. Olha como o rosto dela acaba, mesmo maquiada, aparecendo áreas mais claras,
não ficou bem, fica muito bonito o cabelo, fica muito bonito, mas aquela beleza dela que ela tem aqui, natural, veja como ela consegue usar super bem o preto. Quando ela mantém a característica dela, aí o preto volta a favorecer. Não é como aqui, que acaba, tem alguma coisa que ela é muito bonita, mas tem alguma coisa que sumiu com aquela beleza que ela tem aqui, que a gente já observa nessa outra imagem. Aqui novamente com esse cabelo, ela usando que a gente viu ali no início, que o branco é muito bem para ela. Ela não é que fica feia, mas fica como se é sem graça, fica comum, porque ela tem essa beleza estonteante, né? Quando ela tá com essa beleza natural dela, que ela consegue usar essas cores saturadas, esse cabelo escuro, acaba aí deixando ela muito mais. Veja como aqui nessa imagem da direita, com esse tom de cabelo dela escuro, sem ser esse muito calor, esse meio alaranjado, como ela fica mais natural, como ela fica mais bonita, ela não precisa de muito artifício, muita maquiagem, ela pode estar usando, mas ela não precisa. E como aí harmoniza super bem esse branco quando ela está com as características naturais que ela tem. Aqui é só para a gente ver quando ela consegue, como ela consegue usar super bem essas cores vibrantes, saturadas, cores vivas, cores primárias. Aqui faz essa combinação ainda análogo, esse vermelho com esse magenta, mas tem uma saturação, fica super bonito para ela. Ela também consegue fazer usando nos azuis, ela quase que consegue usar as cores do arco-íris, quando a gente pensa, nas suas cores primárias. Praticamente ela consegue usar todas. Imagina você usar todas essas cores, poder estar usando e ficar de uma forma estonteante como ela fica, né? Que é um coringa para ela. O vermelho ela consegue usar super bem, mas o azul aqui, quando ela usa o azul, fica super bonito para ela, fica super elegante, fica bem sofisticado para Nicole. Aqui nos tons de amarelo, esse amarelo puxando um pouco mais para o frio, uma cor primária que ela consegue usar super bem, com essa saturação. Quando ela vai para o verde, um verde com um verde água, também fazendo, também bem saturado, como fica bonito para ela. Um magenta com esse brilho, com essa saturação, ela também fica a gente consegue ver, então, como eu falei, ela usa praticamente todas as cores do arco-íris nas suas cores primárias, ficam super bem para Nicole, ela consegue usar devido à saturação que ela tem, é uma característica bem importante para ela, além da profundidade e a saturação. Mas lembrando, quando ela altera uma das características físicas dela, por exemplo, mexeu no cabelo, ela vai estar tirando a saturação, não vai ficar mais com essa saturação porque é algo natural. Quando a gente altera um pigmento, seja qual for, quando a gente fizer qualquer adição, qualquer coisa nele, a saturação é uma das coisas que a gente não consegue recriar, né? Quando a gente, por exemplo, mistura aí, se você já fez a brincadeira de misturar tintas, a gente não consegue aí fazer com que fique mais saturado, a gente vai conseguir fazer que fique mais claro, mais escuro. Saturação é uma das coisas que a gente acaba mexendo. Então, quando ela altera aí, quando ela mexe na tonalidade do cabelo dela, ela vai estar mexendo aí na saturação aí do cabelo. Aqui ela está usando um alto contraste, usando preto e branco, que ela usava quando ela tinha seu cabelo natural, e tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Ela continua muito bonita, mas quando ela usa o alto contraste com aquele cabelo escuro, fica bem mais harmônico. Usando de novo um vermelho com preto, então veja que ela repete as cores que ela está acostumada a usar, mas ela mexe no cabelo. E aí isso não vai dar certo. Então é uma das coisas que você tem que pensar. Quando você fizer essa alteração sair da sua cor natural, não é que você não possa, mas você vai ter que repensar nas cores que você vai estar usando para tentar harmonizar. Você não vai conseguir usar as mesmas cores que você está habituado, que você sabe que fica super bem com as suas cores naturais. Então, você vai ter que repensar na sua nova cartela, no seu novo guarda-roupa, na sua maquiagem. Não é só mudar o cabelo, você vai ter que mudar também o que você estiver usando para tentar harmonizar. E ver se, como a gente vê aqui, que mesmo assim
às vezes a pessoa tentando usar numa maquiagem, tentar aí equilibrar, não dá muito certo. Dependendo da característica que a pessoa tem, como é o caso dela, que ela tem umas cores, ela pode estar usando essas cores primárias muito bem, geralmente é muito difícil conseguir harmonizar quando altera muito as características de uma pessoa assim. Então, a gente percebe que quando, olha como ela fica bonita, né? Como esse vermelho que está aí, nessa coisa, parece um vinil, uma coisa bem saturada, não é qualquer pessoa que consegue usar, como ela fica bonita, como contrasta bem com o cabelo, com o batom, com os olhos, com a pele, fica tudo muito harmônico, fica tudo muito bonito. E aqui, quando ela usa o alto contraste, a gente consegue ver como ela consegue. Então, a gente percebe que a Nicole é o quê? A Nicole, ela é super bonita, ela consegue jogar super bem com as cores primárias, que eu acredito que muita gente gostaria de estar usando. Enfim, é a beleza natural dela. Então, ela é uma pessoa aí que pode estar jogando super bem, se ela seguir as características naturais dela, com as cores primárias, com alto contraste, enfim. Mas, se a pessoa quiser alterar as suas características naturais, ela não quer harmonizar, ela quer fazer algo diferente, ela também pode fazer, ela está livre para fazer isso. Você, quando faz uma análise de coloração, você vai conhecer essas cores naturais. As alterações, ou se você quer manter essas cores naturais, repetir o que você tem de cor natural, o que vai acontecer? Você vai deixar de gastar dinheiro, porque você vai ter um guarda-roupa muito mais coeso, um guarda-roupa que tudo combina com tudo. Por quê? Porque as cores que estão no seu guarda-roupa, todas as cores vão ter as mesmas dimensões, as mesmas características daquelas dimensões. Então, todas elas vão combinar entre si. Você vai deixar de gastar tempo também, ou vai deixar de comprar aquelas roupas de forma compulsiva. Por quê? Porque aí você sabe, uma das primeiras coisas quando você vai numa loja, coisa assim, você vai olhar para as cores. Então você sabe, de repente cor pastel não tem nada a ver comigo, eu posso achar bonito, mas eu já sei que não fica bem. Então você já economizou tempo e dinheiro, você não vai comprar algo por impulso porque achou bonito. Esse é um exemplo. Então, você economiza tempo, dinheiro, não tem que pensar na hora de escolher seus looks, você vai começar com o tempo se conhecendo e montando seu guarda-roupa de uma forma coesa, de uma forma inteligente, de uma forma que acabe aí trazendo a sua beleza natural, favorecendo, harmonizando. Então, essa é a ideia, o intuito do My Nature Color, fazer com que você descubra suas cores naturais, que você saiba como usá-las a seu favor e também que você passe a se olhar, né? Quando você faz análise de coloração, quando você trabalha com as cores, você começa a se perceber, porque você vai perceber que você tem cores em tudo, né? No seu cabelo, no seu rosto, nos seus olhos, e você vai passar a olhar os diferentes tons dos seus olhos, quais são as cores da sua pele que complementam o tom da sua pele. Enfim, é toda uma redescoberta, é todo um olhar para você, né? Acabar se voltando, se olhando e vendo a sua beleza. E você vai descobrir pontos interessantes que você tem que você nem sabia que tinha. Por quê? Porque você não está acostumado a se olhar. Então, essa é mais uma análise aí efetuada aqui no My Nature Color. E aqui a gente observa também um outro look aqui que eu gostaria de trazer aqui antes de encerrar essa análise, que é o que está de errado aqui nessa imagem da esquerda da Nicole. Aqui que a gente percebe aqui que ela está usando uma cor aí muito sem graça para ela, no caso, porque ela é uma pessoa de alto contraste e a roupa não está beneficiando em nada. Tem um baixo contraste aqui na roupa, tem umas cores com uma certa opacidade, não tem nenhuma saturação. E aqui na imagem da direita são cores que ela estaria usando se ela mantivesse essa cor natural dela, só que ela mantém, perceba como ela mantém as cores que ela usava antes, ela mudou aí o tom do cabelo dela. Então tem alguma coisa para estar destoando. Quando a gente olha assim, não é aquela coisa que quando você olhava fazia parte da Nicole, quando a gente olha com ela com o cabelo escuro, as cores, quando a gente olha o conjunto inteiro, tudo é a Nicole. Agora não, agora parece que
é corpo de um lugar e cabeça de outro, tá? Alguma coisa aí desconexa, né? Então, aqui, quando ela traz aí a profundidade, os verdes que ela pode estar usando, ela gosta muito de usar couro, né? Ela pode estar usando também, faz parte da característica dela, de personalidade. E olha só quando ela usa de acordo com esse tom de cabelo dela que ela tem, natural, escuro, aí ela consegue fazer essas cores análogas aí muito bem e fica super bem. Perceba como tem uma imagem de fundo aqui, atrás que também tem um brilho, tem uma saturação, e mesmo assim, com todo esse brilho, com toda essa saturação, com todas essas cores, você continua olhando para a Nicole, ou seja, é parte dela a saturação, é parte dela essas cores gritantes, é parte dela essas cores primárias. Só que se ela altera, como a gente vê nessa imagem aqui, se ela altera, ela já não consegue mais usar, já não fica harmônico. Então, ela vai ter que repensar, ela tem que usar outras cores, não usar esse alto contraste, ela tem que estar usando aqui um contraste médio, não usar o preto e branco como ela usou, aqui que não vai fazer mais parte, porque ela está com a pele mais quente e vai estar com o cabelo também puxando para um tom médio mais marrom, não é um marrom muito frio, apesar de ter raiz escura, e aí já não vai, ela vai ter que repensar nesse guarda-roupa aqui, não vai poder ser esse para tentar harmonizar. Até o batom que ela está usando aqui ainda é um batom pink rosado que ela usava quando ela mantém todas as características naturais dela presente. Ela é muito bonita, mas isso não quer dizer que você possa melhorar, né, o que você já tem de beleza, ou então você trabalhar contra, que é o que ela está fazendo aqui. A beleza dela é super bonita, mas ela não está jogando junto com as características naturais físicas dela. Então fica uma coisa, não fica uma coisa assim estonteante, uma coisa que fica assim, uau, né? Quando ela coloca mesmo essa saia envelope, esse pink, esse vermelho, a gente olha para ela, fica assim, uau. Quando a gente olha para essa outra imagem, não fica mais uau, né? Que a gente consegue perceber. Tem a sua beleza, sim, mas não fica mais essa coisa da harmonia, esse equilíbrio, né? Essa é isso é quando a gente utiliza nossas cores naturais, que acabam nos favorecendo e não nos deixando mais ou menos, ou até nos apagando, que é o que a gente percebe quando ela não usa, por exemplo, as cores naturais dela. Bem, espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise que a gente efetuou. Se você ainda tem dúvidas, quer saber mais a respeito de análise de coloração, escreve aqui embaixo para mim que eu vou estar te respondendo. E as suas dúvidas podem virar, sim, um novo tema que eu esteja abordando aqui no meu canal. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo.